muito bem, professor Bibiano, que está aqui participando da Tribuna Popular conosco, falando sobre a realidade da educação do nosso estado, da nossa cidade. Mas, professor Bibiano, eu vi há dias atrás os professores na luta para melhorar o salário. Porque o salário de professor ainda é um dos menores salários que nós temos. Menores, né? Ganha muito pouco professor. E é uma injustiça, porque todo mundo passa pelas mãos de um professor, de uma professora, e a educação depende muito do trabalho, do empenho, da dedicação dos professores. E a gente precisa lutar para melhorar essa remuneração. O presidente Lula, inclusive, aprovou, ainda no governo dele, o piso nacional de professores, porque se pagava para professores em muitos municípios bem menos do que o salário mínimo. E aí o Lula conseguiu aprovar o piso salarial. Isso para a maioria dos municípios, principalmente aqueles que pagavam muito pouco. Aqui em Manaus, no Amazonas, se paga um pouco mais do que esse piso. Mas em si ainda é pouco, é muito pouco. E dias atrás, o governo concedeu aumento de 8%, quando estava reivindicando 15%, quando deveria ser no mínimo de 21%. Mas não tem só a questão de salário. A gente sabe também que o professor tem que estar lutando, além do salário, por direitos básicos. O professor da rede estadual, por exemplo, ele não tem uma ajuda para alimentação, não tem uma ajuda para o transporte, não tem plano de saúde, não tem nada disso. Todo trabalhador que trabalha numa empresa, numa instituição, tem isso. Uma ajuda para o transporte, para a alimentação. Mas o professor estadual, cadê? E olha que o governo tem um orçamento, um dos maiores orçamentos, são 10 bilhões de reais, e em 4 anos estamos falando de mais de 40 bilhões de reais, e ele não paga o básico para os professores. E tem mais, ainda tem a luta para que o professor tenha um tempo para se preparar para a sala de aula, né? Para preparar as provas e tal. Queria até que você falasse sobre essas lutas também, professor Bibiano. Eu sei que não está fácil. O professor está aí fazendo o seu trabalho, às vezes em escolas caindo aos pedaços, sem condições. Escolas, às vezes, a sala superlotada. Escola que a gente vê muitas vezes que o ar-condicionado está pifado há meses. Escola que a gente vê que tem um vazamento lá, com o período de chuva, é um Deus nos acuda. Escolas que a biblioteca está fechada. Ou então a sala de informática que não está funcionando. Como é que se vai dar qualidade na educação? Como é que o professor vai ter condições de trabalhar num ambiente como esse? Então o professor Bibiano, que conhece a realidade, vai conversar um pouco mais sobre essa luta, para mudar esse quadro também. Ricardo, aqui nós recordamos que no passado, quando a gente perguntava para uma criança geralmente o que ela queria ser, quando ela crescesse, ela dizia, eu quero ser... Duas coisas geralmente é o que ficava como resposta. Ou ela queria ser policial, ou bombeiro, ou queria ser professor. E hoje em dia nós estamos percebendo um quadro muito triste. Os nossos estudantes não querem mais fazer pedagogia, porque pela pedagogia você pode, então, exercer a profissão como professor. É o curso menos procurado que nós temos atualmente, é o curso de pedagogia. É aquele que prepara o profissional para ser um professor em sala de aula. Recentemente eu estive conversando com o secretário municipal de educação, e ali ele me revelou um dado triste que nós já sabíamos, mas da boca do secretário nós recebemos essa informação. Nós temos aqui, quase todos os anos, um quadro de mais ou menos 300 ou 400 professores que desistem de trabalhar, que não aguentam o descaso com a educação e vão procurar fazer uma outra coisa, mas não lecionar. Temos um outro quadro triste também, que são os profissionais da educação que estão tendo que procurar tratamento de saúde, alguns até psicológicos, porque eles ficam se questionando. Eu, enquanto professor, que pela minha mão passa o engenheiro, passa o advogado, passa o padre, passa o pastor, passa o motorista de ônibus, passa a enfermeira, passa o médico, todos esses profissionais passam pela mão do professor. Porém, este professor, ao olhar para o seu aluno que está tendo sucesso na vida, pegando seu diploma, concluindo aí o seu curso superior e vai assumir então a sua cátedra aí, seja na área da saúde ou qualquer outro tipo de área, esse professor fica na sala de aula cada vez mais sendo massacrado e empobrecido, padecendo de todo
tipo de situação que o leva muitas das vezes a abandonar a sala de aula porque não tem condições de continuar sob um regime de horário que o exige a dedicação total, enquanto ele não pode dar nem sequer a dedicação para a sua própria saúde. Isso é um quadro vergonhoso. E o que nós queremos é chamar a atenção do poder público da sociedade para olhar para a educação com o verdadeiro olhar que ela merece ser olhada. A educação precisa ser respeitada nesse Estado. O professor e a professora precisam ser respeitados nesse Estado, porque uma vez que é respeitada a educação, é respeitado também os nossos filhos, que são alunos e que são alunas que estão lá na sala de aula, recebendo desse profissional a orientação para ele ser um cidadão digno. E isso nós não estamos tendo condições de fazer, porque a educação está sendo desrespeitada. Nós temos aí professores que não têm plano de saúde, quando adoece, vai buscar tratamento aonde? Todo trabalhador tem direito ao plano de saúde, mas o professor da rede estadual não tem. O professor, como qualquer outro trabalhador, teria direito também ao auxílio transporte, ao auxílio alimentação, e ele não tem nenhum tipo desse auxílio. E quanto mais em dizer ainda da questão da sua dedicação para trabalhar como profissional. Ele não tem aquilo que é garantido por lei. Nós não temos, não é regulamentado no nosso Estado, que é o HTP. Que são as horas de trabalho que o professor tem que ter como produtividade para poder corrigir o trabalho do aluno, para poder elaborar uma prova, para poder elaborar uma aula, para um pensamento, uma reflexão, um tema, para que esse aluno possa aprender. Mas o professor não tem. Ele tem que trabalhar integralmente todos os tempos de sala de aula, não sobrando tempo para que ele possa se preparar para então dar uma aula de qualidade para os nossos filhos. E o que ele faz? Ele pega e vai para sua casa, onde no final de semana ele deveria estar curtindo o seu final de semana com a família, com os filhos. Ele vai ter que elaborar provas, ele vai ter que corrigir 1.200 provas, que não é o meu caso, ou trabalhos, todos os dias, todo final de semana, isso é a mesma coisa. E percebemos que isso é um tipo de política de massacre com a categoria profissional dos educadores, mas também é um massacre para os nossos filhos, porque tendo um professor supercarregado de trabalho e de responsabilidade, sobra pouco tempo para que ele possa então dar uma qualidade melhor em sala de aula. Nós chamamos a atenção do poder público e fizemos várias manifestações para começarmos a melhoria do quadro da educação pela estruturação das nossas escolas. Melhorar o quadro da educação, respeitando o profissional da educação, porque ele está ali 24 horas, ele está aí se dedicando exclusivamente para essa sua função, que é ser professor. E se o poder público, ele então não investe nesse profissional, ele não está investindo na sociedade. Porque uma vez investindo na educação, toda a sociedade ganha. Nós teremos alunos orientados para serem cidadãos positivos, do bem. Alunos que possam estar defendendo a vida não somente na sala de aula, mas está defendendo a vida na sociedade. Mas quando a educação não é respeitada, o que é feito com essas nossas crianças? Se elas não estão na sala de aula, no horário alternativo à sua sala de aula, o que elas estão fazendo? E nós temos aí milhares de crianças que estão na rua, no horário alternativo, que elas poderiam estar tendo um curso profissionalizante, tendo uma aula de orientação, mas não estão, porque a educação no nosso Estado não é respeitada. O deputado José Ricardo, ele foi uma dessas vozes que fizeram ecoar lá na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal, quando era vereador, para levar lá o quadro do descaso da educação desse profissional. E os governantes fecharam os ouvidos, fecharam os olhos também, não querendo enxergar essa realidade de descaso que eles estão plantando na nossa sociedade. Nós queremos então dizer a vocês que são trabalhadores e trabalhadoras, mas também são pais, mas também são mães, e que têm filhos estudando na escola, que nós temos que apoiar a luta dos professores, porque apoiando a luta dos professores, nós estaremos também contribuindo para que os nossos filhos tenham uma educação de qualidade. Não uma educação de propaganda, como é passada e veiculada pelos meios de comunicação oficial do Estado, mas uma educação de qualidade, o nosso filho possa entrar com alegria, se sentir tranquilo e feliz em sala de aula aprendendo, tendo uma merenda de qualidade, tendo um professor dedicado, uma professora dedicada, e ele então podendo sonhar com um futuro melhor para a sua vida, ele podendo sonhar com um futuro melhor para a sociedade.